O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso da substância preenchedora PMMA para fins reparadores ou estéticos. A medida entrou em vigor nessa semana. A decisão atinge uma prática comum em procedimentos: o uso do polimetilmetacrilato, o PMMA, para aumentar o volume de qualquer parte do corpo, principalmente glúteos e rosto. O PMMA é um plástico em forma de gel. Ao contrário de outras substâncias, não é absorvido pelo organismo, é permanente. Uma vez injetado, ele se adere a músculos e ossos. Por isso, em caso de complicações, a remoção exige longas cirurgias. É difícil porque ele é injetado numa forma gelatinosa e ele fica entremeado em tecidos saudáveis que não podem ser retirados na sua maioria das vezes. Então essa é a dificuldade técnica, a necessidade de retirar tecidos saudáveis para poder retirar os tecidos comprometidos e o material. O Conselho Federal de Medicina adotou a proibição depois de mais uma tragédia envolvendo o uso da substância. A maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira, de 48 anos, morreu em São Paulo no dia seguinte a uma aplicação de PMMA nos glúteos e na coxa. Já a Cláudia ainda vive o luto pela morte do noivo há 4 anos. Ele fez um preenchimento de PMMA na região do quadril depois de sofrer um acidente de moto. Ele é um plástico. Quando você coloca ele dentro de você, já era. Você pode tirar, mas você não consegue eliminar ele de vez. São várias cirurgias, são cicatrizes, é dor, é coceira, várias patologias que se arrastam junto. E eu não quero que pessoas passem o que eu passei, o sofrimento, porque não vale a pena. O sofrimento é muito pesado. A proibição do CFM estabelece uma única exceção: o tratamento em pacientes com HIV. Nesses casos, o PMMA pode ser usado para reparar a perda de gordura no rosto ou no corpo, causada pelos medicamentos. E só pode ser aplicado em postos, UPAs e hospitais credenciados pelo SUS. Segundo o CFM, o médico que utilizar ou divulgar o uso do PMMA para fins estéticos estará cometendo uma infração ética. Apesar da proibição pelo CFM, a Anvisa mantém 2 produtos feitos com PMMA registrados para uso médico. A agência reforçou que não há indicação para uso meramente estético dessa substância. Mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina informou que vai voltar a pedir para a Anvisa banir o uso do PMMA. Que o Conselho Federal de Medicina vai procurar a Anvisa, levar a resolução e pedir providências da Anvisa para que se consiga banir esse produto, principalmente para pessoas leigas fazer uso desse produto. A gente segue nesse assunto e para isso convidamos o médico, ginecologista e obstetra Rafael Câmara e conselheiro pelo Rio de Janeiro no Conselho Federal de Medicina. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. O PMMA, como a gente já noticiou aqui, ele é utilizado há décadas. E por que só agora o Conselho tomou essa decisão? Boa tarde, Nara, boa tarde a todos. Então, na verdade, o Conselho Federal de Medicina já vinha há bastante tempo tentando fazer a melhor solução, que seria a Anvisa proibir. Porque a Anvisa proibindo, acaba, ninguém pode usar. Inclusive, outros conselhos de outras profissões não poderiam agora, já que o CFM proibiu, autorizar também, porque nessa situação tudo pode acontecer. Após diversas solicitações da Anvisa, reuniões e ofícios, proibir, porque a situação única que a Anvisa alega, que é a questão de pacientes HIV, na verdade, os remédios atuais para HIV não provocam mais essa lipodistrofia, que é o que seria o motivo para o uso do PMMA, e também hoje você tem diversos outros tratamentos que o Ministério da Saúde deveria incorporar ao SUS para fazer frente ao uso do PMMA. Então, o CFM agiu, sinceramente, por inércia da Anvisa, que a gente espera que agora tome essa decisão. Agora, doutor, na medicina, né, o uso dessa substância era autorizado para a correção de deformidades e também a reconstrução de tecidos. Só que nos últimos anos, a gente viu ele sendo aplicado também em procedimentos estéticos. Nesse caso, né, principalmente de estético, quais são os riscos, inclusive, que levaram a essa proibição? Bom, os riscos, aí eu vou falar também agora como legista, qual é o grande problema do PMMA? É que o PMMA, ele é uma substância que provoca uma reação inflamatória. Então, quando você coloca ele no corpo,
como a nossa conselheira Graziela falou ali na entrevista ali, que foi na coletiva essa semana, você não consegue tirar somente o PMMA, porque ele provoca uma reação inflamatória em todos os tecidos adjacentes. Então você tem que tirar não somente o PMMA, que você não consegue, tanto como cirurgião quanto legista, você não consegue mais individualizar. Então ele provoca uma reação inflamatória tão grande, vamos dizer que seja no glúteo. Muitas vezes você tem que tirar todo o músculo do glúteo, todo, por uma injeção de 200 a 300 ml. Por quê? Porque ele provocou a reação inflamatória em todo o tecido adjacente. E pior, os êmbolos, tanto da própria substância quanto da reação inflamatória que ele provoca, esses êmbolos vão para a circulação e podem provocar uma embolia pulmonar, podem provocar trombose. Então, a pessoa acaba morrendo, não é por aquela ação local. Aquela ação local ela pode provocar, sim, infecção, inflamação, e em longo tempo até poderia, em tese, provocar a morte. Mas, geralmente, a morte não se dá por isso. Se dá por embolia pulmonar. E aí, qual é o grande risco? Quem usa esse tipo de substância para fazer estética, porque não deve ser feito estética. Há muito tempo a recomendação é de não fazer por estética. Geralmente são médicos que não estão muito preocupados, né, com a questão legal, faz em locais sem nenhum cuidado, né? Você vê ali, caso recente, a paciente no hall do prédio. Na verdade, isso, caso fosse feito como deveria ser feito, deveria ser num local com acesso à UTI, acesso aos melhores disponibilidades médicas de emergência. Não tem. Muitas vezes a própria médica que faz, não sabe nem lidar com esse tipo de situação. Então, realmente é um show dos horrores, né? Algo que não deveria ser feito, sendo feito por pessoa não capacitada, né, que não tem as qualificações técnicas, em local que não dá nenhuma segurança para caso tenha uma complicação. Qualquer pessoa, qualquer médico que faz um procedimento, ele tem que saber toda a escadinha. Qualquer complicação é ele que tem que saber resolver. E não chegar e, na hora que dá problema, ficar desesperado e começar a tentar que outros resolvam o problema. E aí a tragédia está feita, né? Não, a gente já noticiou vários casos com o uso dessa substância, né, de forma irregular, e é impressionante, de fato, né, os efeitos, e muitos óbitos a gente acompanhou também. Agora, doutor, só para a gente entender qual a diferença dessa substância, né, para o ácido hialurônico, por exemplo, né, enfim, qual é a diferença, porque o senhor já falou dos riscos, né, eu queria entender um pouco a diferença. Então, a questão do ácido hialurônico, obviamente, como qualquer procedimento na medicina, ele tem riscos, né? O problema é que o risco do PMMA é um risco inaceitável. O risco de dar por complicação, inclusive morte, é muito maior. E o ácido hialurônico não, uma substância testada, que tem segurança quando feita da forma correta, nas quantidades corretas. Então, ela é muito mais segura do que o PMMA. E outra, para você resolver o problema e para tirar, digamos assim, caso dê problema, o ácido hialurônico, você tem substâncias que conseguem dissolvê-lo. No PMMA, eu estou falando de formas leigas, né? Não tem antídoto, não tem absolutamente nada. No momento que você coloca e dá complicação, já era. Não tem o que fazer. Você vai ter que tirar toda a região ali, toda a área, inclusive saudável, e que muitas vezes não dá para tirar, porque dependendo dos órgãos ou da musculatura que tiver adjacente, se você tirar, você pode provocar, inclusive, a morte da pessoa, né? Então, o ácido hialurônico é uma substância segura, quando feito, obviamente, por médicos, e sempre médicos capacitados, né, com todas as qualificações técnicas, e em locais que consigam corrigir a complicação caso exista. Você não pode fazer em consultório, em sala alugada, em prédio comercial. Isso tem que ser feito sempre em hospital com UTI disponível. Qualquer procedimento estético mais invasivo, cirurgia plástica, tem que ser feita em locais que sigam as determinações do CFM e da Anvisa e que aquele médico saiba resolver o problema e tenha como resolver o problema naquele local ou com, caso necessite de transporte, um transporte com a UTI, ambulância, UTI, já do lado, próxima e já com outro local avisado. E não na hora do desespero começar a ficar ligando para um, para outro, não saber para onde levar, porque esse tempo é ouro e nesse tempo a pessoa morre. E a gente vê aí diversos casos, que eu não posso entrar nos casos concretos individuais, que certamente isso vai chegar ao CFM e lá eu vou ser juiz e se eu me manifestar sobre os casos concretos eu vou acabar sendo impedido. A gente sabe, né, doutor, que procedimentos estéticos, né, o número de procedimentos tem aumentado, muita gente em busca do corpo perfeito, né, da aparência perfeita, muito pelas redes sociais, enfim. Mas é o sonho de muita gente, então é importante pesquisar, se informar, né? O barato sai caro, a gente sempre fala sobre isso aqui.
Então, assim, procure se informar. O doutor trouxe informações muito importantes aqui pra gente. Te agradeço, viu, doutor? Uma boa tarde para o senhor, um ótimo fim de semana. Obrigada por trazer esse tema e discutir com a gente, muito importante. Muito obrigado. Valeu. Mais um intervalo rápido e na volta.